Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava. Nós vamos continuar hoje o estudo do glossário, vendo aqui inicialmente o verbete intitulado Sambhogakaya, onde o Lama diz: Sambhogakaya é o corpo de deleite do Buda, a emanação contínua de formas puras que manifesta a liberdade do Dharmakaya. O Dharmakaya é o absoluto, a essência do universo, a unidade de todas as coisas e seres, a unidade não manifestada. Então vejam, pessoal, esse verbete, a primeira coisa que a gente precisa ver sobre ele é o significado dessa palavra sânscrita, kaya, que significa corpo, né? Então existe dentro do budismo o ensinamento dos três kayas, né? Dos três kayas do Buda, ou seja, os três corpos do Buda, que são os nossos três corpos também, né? Quais são esses três corpos? Dentro da linguagem sânscrita, eles são chamados de Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. O Dharmakaya, como diz o Lama aqui, é o absoluto, ou seja, na nossa linguagem espírita, o que seria o Dharmakaya? O nosso espírito, né? Kardec diz que nós somos constituídos, nós, seres humanos encarnados, de espírito, perispírito e corpo, né? Então nós temos o nosso espírito, que é a sede da nossa consciência, da nossa inteligência, que o budismo chama de Dharmakaya. Temos o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, e que o budismo chama de Sambhogakaya. E temos o nosso corpo físico, né? Esse que a gente toca, que a gente vê, né? Onde nós temos esses 5 sentidos atuando no mundo, e que o budismo chama de Nirmanakaya. Nesse verbete específico, o Lama está explicando o sentido de Sambhogakaya, ou seja, corpo espiritual, na nossa linguagem espírita, perispírito, né? E olha a expressão que eles utilizam no budismo, que eu acho muito interessante: corpo de deleite, né? Ou seja, é aquele corpo onde a gente pode se deleitar com todas as conquistas espirituais que nós fazemos. O que o Espiritismo nos ensina, né? Que o perispírito é o arquivo de todas as nossas experiências. E desde que nós surgimos, né, como seres simples e ignorantes, criados por Deus, né, até hoje. Está tudo arquivado no nosso perispírito, né? Nós só não conseguimos nos lembrar de nossas vidas anteriores porque nossa mente ainda está obscurecida por emoções perturbadoras e pensamentos impuros. Mas à medida em que o ser se aperfeiçoa, né, à medida em que a mente se desenvolve, nós vamos tendo acesso a memórias de vidas passadas também, né, e a memórias inclusive de vivências no plano espiritual entre uma encarnação e outra, né? Então é por isso que o budismo chama o Sambhogakaya do corpo de deleite, né, porque é aquele corpo que à medida em que nós purificamos, né, à medida em que ele vai se transformando num corpo luminoso, nós vamos podendo usufruir de toda essa experiência acumulada e arquivada, né, nesse manancial, né, que funciona como uma verdadeira biblioteca espiritual, vamos dizer assim, né, onde está tudo aquilo que arquivado, tudo aquilo que nós fizemos, né, todas as conquistas e consequências e frutos da nossa atuação nas inúmeras vidas que já tivemos aqui, né? Agora, uma coisa interessante que muitas pessoas perguntam, sobretudo as pessoas que não são espíritas, é: poxa vida, mas por que a gente não lembra de tudo isso então, né? Por que eu não me lembro de quem eu fui, né, dos erros que eu cometi, né? E nisso também se expressa a sabedoria divina, né? Por quê? Porque para seres pouco evoluídos como nós, né, Deus destina uma encarnação em corpos mais densos como esses nossos, que não suportam essas lembranças, né, que não comportam essas lembranças, né, que não acessam essas lembranças. E isso é uma proteção para nós. Por quê? Porque nós temos um passado do qual provavelmente nós não nos orgulharíamos muito, né? Nós já cometemos muitos erros, né? Nós já tivemos muitas vivências equivocadas. Então, esse esquecimento transitório, porque ele é provisório, né? Quando em algum momento nós voltaremos a ter acesso a essas lembranças, mas esse esquecimento transitório é para nos beneficiar, é para nos proteger de nós mesmos, né? Porque muitas vezes, por exemplo, alguém que numa encarnação passada foi um rei muito poderoso, viveu no luxo, mas maltratou muitas pessoas, né? Foi muito cruel,
né, provocou muitas mortes, muitas vezes vai renascer num ambiente pobre, miserável, né, muito sofrido, para aprender a valorizar as vidas que ele, como rei, não soube valorizar, né? E imagina se essa pessoa se lembrasse, né, do conforto do palácio, né, né, porque normalmente esses seres renascem, não se lembram desse passado, mas tem uma lembrança intuitiva, então ficam revoltados, né? Às vezes a gente olha assim, nossa, mas é tão pobre, tão orgulhoso, né? Mas às vezes ele foi alguém muito poderoso no passado, né? Agora imagina se ele se lembrasse do passado, né? O quanto que ele talvez não aceitaria, né, essa nova prova que para ele chegou e que é muito necessária para que seu espírito purifique, né? Se purifique das máculas, né, que adquiriu numa existência passada, né? Abusando do poder, né? Então esse esquecimento, ele é a nosso próprio benefício, né? Então, mas de qualquer maneira, nesse corpo de deleite, no Sambhogakaya, no nosso perispírito, todas as nossas ações estão lá, né? Registradas, gravadas, né? Todos os resultados, e cabe a nós, né, purificar cada vez mais, né, e desenvolver cada vez mais aquilo que nos beneficia e que conduz a conquista da sabedoria, e purificar aquilo que gerou impurezas no nosso corpo espiritual devido às nossas más ações, né? Ou seja, é o princípio que a doutrina sempre fala da responsabilidade. Somos responsáveis por nossas próprias ações, pelas consequências de nossas próprias ações, né? Então o Sambhogakaya, ele é isso, pessoal. Ele é esse corpo, né, espiritual que, quando nós desencarnarmos, seguiremos com ele, né? E que nessa encarnação serve como molde do nosso corpo físico, né? O perispírito, o espiritismo ensina, ele modela o nosso corpo físico, né? Então por isso que tem muitos seres que às vezes já nascem com deficiências, né, de nascença, já nascem com limitações. Por quê? Porque são vítimas muitas vezes de ações que praticaram no passado e agora renascem num corpo debilitado, deficiente, para poderem purificar essas máculas, né, de ações equivocadas do passado. Aí na sequência o Lama desenvolve aqui o verbete referente à palavra Sangha, que nós já estudamos aqui algumas vezes e que significa a comunidade de praticantes que se aplicam na prática dos ensinamentos do Buda, né? Ou seja, o que é a Sangha? É a comunidade religiosa. Vocês se lembram, há pouco tempo, num dos nossos evangelhos, nós falamos sobre tomar refúgio nas 3 joias. Não sei se vocês estão recordando disso, né? Quais são as 3 joias às quais se refere o budismo e que existem também no cristianismo? O mestre, né, o professor espiritual, né, os ensinamentos que esse mestre nos transmite e a comunidade de praticantes que se reúne para aplicar, né, compreender e aplicar os ensinamentos desse mestre, né? Então nós, por exemplo, aqui nessas nossas reuniões, nós constituímos uma pequena Sangha, né? Porque o que é a Sangha, né? A Sangha, ela surge sempre quando os seres se reúnem focando a sua mente no cultivo dos ensinamentos espirituais, gerando uma energia, né, coletiva que está totalmente voltada à compreensão e prática dos ensinamentos espirituais. Então é como se fosse um grupo que se fortalece, né, onde né, concede energia ao outro para fortalecê-lo na sua fé, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, passa uma semana muito dura, né? Problemas, às vezes conflitos, mas quando a gente chega na nossa reunião do sábado, né, no Evangelho no Lar, a gente se sente sai dela muitas vezes fortalecido, energizado, relaxado, dorme bem, porque é a energia da Sangha, né? Então essas são as 3 joias e uma não existe sem a outra. Não tem comunidade religiosa se não tiver um mestre que sirva de centro para essa comunidade, né? E não tem essa comunidade também se esse mestre não oferecer os ensinamentos, percebem? Então são 3 coisas que estão interconectadas e que se retroalimentam, né? O mestre oferece os ensinamentos, né? A comunidade pratica, o mestre olha para a comunidade e fala, puxa, isso aqui eles entenderam, isso aqui eles não entenderam bem, então vamos falar de uma outra forma, vamos colocar de uma outra forma, aí vem novos ensinamentos, novas práticas, e assim tudo é um sistema que vai se alimentando para o bem, para o crescimento daqueles que fazem parte dessa comunidade.
Essa é a beleza, né, da sanga, né? É a beleza de nós termos um espaço que nos conforta, um espaço que nos consola, né? Um espaço onde os seres se reúnem, como diz Jesus, né? Onde se reunirem 2 ou mais em meu nome, aí eu estarei, né? O que ele quer dizer com isso? Não é que Jesus vai estar aqui pessoalmente, né? Nós sabemos que ele não está aqui pessoalmente, mas a energia do seu evangelho está aqui entre nós, porque nossas mentes estão voltadas para o aprendizado espiritual nesse momento, né? Estão em prece, né? Estão em oração e estão concentradas no aprendizado. Essa é a energia da sanga. Esse é o poder da sanga. E aí, na sequência, o Lama vai explicar o verbete das 6 emoções perturbadoras. Isso é muito interessante da gente prestar atenção, pessoal, porque essas 6 emoções perturbadoras são exatamente os obstáculos que nós precisamos superar através da prática espiritual. Nós estamos aqui reunidos em sanga, né, ou seja, em comunidade, né, comungando o pensamento do desejo de evoluir espiritualmente para superar essas emoções. E aqui o Lama vai, mais uma vez, nos lembrar quais são elas, né? Ou seja, a primeira das emoções perturbadoras, raiva ou medo, que está diretamente ligado àquela mensagem que nós estudamos hoje, né? Porque por que tem medo? Por que brota medo em nosso interior? Por que brota raiva? Porque nós achamos que temos que nos defender de alguma coisa, né? Nós ainda não temos aquela confiança plena, aquela fé plena de que estamos o tempo todo sendo atendidos pela bondade divina, né? Que Deus está presente em nossas vidas, né? Que Ele não se ausenta um só segundo, um só minuto, um só milésimo de segundo de nossas vidas. Então, como nós não temos isso, bota medo, né? E esse medo, quando ele se sente ameaçado, ele se manifesta através da raiva, que é uma manifestação de defesa, que inclusive os animais também manifestam, né? Por exemplo, um cachorro, né? Se você bate o pé assim, né, perto dele, ele mostra os dentes, porque ele está com medo, né? Ele está achando que você está atacando ele. Então ele imediatamente a raiva do cão, né, se manifesta dessa forma, né? As serpentes também, quando você pisa num espaço que elas julgam que é o espaço delas, né, as cobras, né, elas picam. É a defesa, né? Só que nós, seres humanos, já somos dotados de uma compreensão que nos permite trabalhar para superar isso. Nós não precisamos ser instintivos como os animais, né? É isso que a nossa mensagem de hoje estava dizendo. Podemos superar esse instinto agressivo de defesa, superando o medo e a raiva, né? Que são a primeira das emoções perturbadoras. A segunda das emoções perturbadoras é a aflição por carência, né? Ou seja, percebam como nós estamos sempre faltando algo, né? Hoje se eu conseguir isso, né, eu vou ficar bem. Se eu tomar uma aguinha aqui, eu vou ficar bem. Se eu fizer isso aqui, se eu comer aquilo ali, eu vou ficar bem, né? Se eu adquirir tal coisa, eu vou ficar bem, né? Se eu consertar meu carro, eu vou ficar bem. Quer dizer, isso é que é a emoção de carência, né? Nós nunca estamos usufruindo da plenitude do presente, né? Tá sempre alguma coisinha que eu preciso a mais. É a questão do desejo, né? Tô sempre desejando algo, né? E nunca consigo ficar presente. Então essa é a aflição da carência, a segunda emoção perturbadora. Ela perturba nossas mentes, né? Ela obscurece nossas mentes. A terceira emoção perturbadora é a obtusidade mental, preguiça ou cansaço, né? O que significa isso, né? Sobretudo no caso dos ensinamentos aqui budistas, né, e espiritualistas, é a preguiça da prática espiritual. Não significa ser uma pessoa preguiçosa no sentido comum, não, né? Porque há muitas pessoas superativas, né, que trabalham 14 horas por dia porque querem ganhar muito dinheiro, mas que quando você fala assim, vamos meditar, não, eu estou com preguiça, né? Vamos ali assistir uma palestra, né, no centro, né, ou vamos assistir uma palestra ali no centro espírita, ou centro budista, não, hoje eu trabalhei demais, eu estou muito cansado. Ou seja, não há energia para a prática espiritual, né? Por isso que essa emoção perturbadora é chamada também de obtusidade mental, né? Ou seja, uma mente obtusa, uma mente que não se expande, uma mente que não se amplia, né? Que só tem energia para se dedicar a atividades materiais, né? Que só age quando vai ter alguma recompensa do mundo de mamão, do mundo material, né? Alguma recompensa financeira, dinheiro ou bens materiais, né? Então é isso que se chama aqui de obtusidade mental, preguiça ou cansaço, né? A preguiça ou cansaço em relação à prática espiritual,
terceira das emoções perturbadoras. A quarta é aquela mais comum no nosso reino humano, desejo e apego. Né? Nós estamos sempre movimentados por desejo e apego. Né? O Lama ele brinca muito com isso, ele tem umas coisas tiradas assim bem engraçadas. Né? Ele diz, nossa, a pessoa fica ali super feliz quando ela compra um tampo do vaso novo. Aquela tampa do vaso, né, tal, bonitinha, não sei o que e tal. Ah, agora eu estou feliz, tá? Mas logo surge a carência, né? Aí, bom, agora eu tenho o tampo do vaso, mas agora eu preciso de alguma outra coisa que está faltando na minha casa. Então nós estamos sempre movidos por desejo, né? Ou seja, desejando novas coisas, e quando as adquirimos, estamos ali aprisionados pelo apego. Né? Porque eu adquiri aquele tampo novo, mas aí não pode quebrar, não pode arranhar, não pode bater, né? Eu fico ali, aquilo se torna assim o centro das minhas preocupações, né? Então essa é a quarta das emoções perturbadoras. A quinta é a inveja ou competitividade, né? A gente acha muitas vezes que a inveja é só assim como uma pessoa se sente mal com o sucesso dos outros. Mas não é só isso que caracteriza a inveja nesse sentido que ela é colocada aqui, né? Porque essa inveja é inveja explícita, né? Eu chamo de inveja explícita, inveja desavergonhada, né? Nossa, eu tô morrendo de raiva, né? Porque olha só, aquela pessoa conseguiu, né? Às vezes a gente vê mulheres assim, né? Dizendo assim, nossa, mas ela tá tão bonita, tão magra, né? Magra. Mas assim, você sente que ali tem um ressentimento, né? Porque a pessoa conseguiu emagrecer, a outra não conseguiu emagrecer, né? Então, essa é a inveja explícita, mas nós todos sofremos de alguma forma, em alguma medida, desse senso de competitividade que está incluso na inveja, porque muitas vezes nós nos comparamos, né? Nós ainda temos, por exemplo, muita dificuldade em ser, por exemplo, diferentes, né? Mesmo quando a gente acha que é uma diferença para melhor, né? Às vezes, por exemplo, aqui a gente cultiva determinados ensinamentos espirituais, né? Ou espiritualistas, percebemos que eles fazem bem, né? A gente percebe que está no caminho certo, mas ficamos, às vezes, assim, inibidos, né? Diante de pessoas que não compreendem os ensinamentos que nós cultivamos, né? Então a gente, muitas vezes, fala essa sensação assim, de que eu estou sendo muito diferente, ela entra nessa característica aqui, né? Da competitividade, porque uma das coisas que caracteriza a inveja nesse sentido que ela é colocada aqui é a comparação. Né? O que os ensinamentos espirituais nos falam é não devemos nos comparar com ninguém. Devemos cultivar aquilo que nos faz bem. Porque cada ser tem uma característica, cada ser é de um jeito, cada ser tem um ritmo, né? Cada ser aprende a sua maneira, então nós devemos respeitar a nossa maneira, né? E simplesmente seguir sem qualquer comparação. Qualquer mínima comparação nos coloca no seio dessa emoção perturbadora da inveja e da competitividade, que estão diretamente ligadas à comparação, né? E por último, a última emoção perturbadora é o orgulho, que também é chamado dentro do budismo de falso contentamento, né? Ou seja, o que é o orgulho, né? O orgulho é aquela coisa, aquele sentimento de superioridade, mas de uma superioridade egóica. Vamos dizer assim, olha só, eu estou orgulhoso porque eu estou melhor que o fulano. Ela está muito ligada também à emoção perturbadora anterior. É quase que uma comparação, né? Ou seja, o meu orgulho não é uma alegria pelo progresso que eu fiz no caminho espiritual, né? O orgulho não é isso. O orgulho é assim, olha como eu sou diferente, né? Olha esses seres todos aqui, né, ignorantes. Às vezes, inclusive, o mais perigoso deles, já falamos isso aqui, é o orgulho espiritual. Né? Às vezes nós avançamos um pouco no caminho mesmo. A gente consegue ficar um pouco mais generoso, a gente consegue ficar um pouco mais paciente, né? A gente consegue ter uma energia mais constante, e aí a gente começa a olhar para os outros e falar assim, nossa, mas, né? Olha só, eu já não sou tão egoísta como essa pessoa. Às vezes não sou mesmo, mas ainda estou sofrendo de orgulho, né? Estou me comparando e me sentindo como se fosse diferente, né? Porque a forma correta de olhar seria o quê? Nossa, essa pessoa não está conseguindo ver o que eu já vi. Como que eu posso ajudar? Ele tem o mesmo potencial que eu. Ele tem as mesmas sementes divinas que eu. Como que eu posso ajudar? Né? Como que eu posso, de alguma forma, ampará-lo para que ele possa adquirir, né, ou conquistar alguns benefícios do progresso espiritual que eu conquistei? Né? Esse seria
essa seria a atitude correta, né? Então vejam que essas são as 6 emoções perturbadoras, né? E elas correspondem a cada um dos 6 reinos da roda da vida que nós vamos ver na próxima semana, no próximo sábado, né? Eu só vou citar aqui por alto, né, que esses reinos são o reino do inferno, o reino dos infernos, que corresponde à raiva ou ao medo, o reino dos fantasmas famintos, que corresponde à sensação da carência, o reino dos animais, que corresponde à obtusidade mental, o reino humano, desejo e apego, o reino dos semideuses, inveja e competitividade, e o reino dos deuses, que corresponde ao orgulho. Nós vamos ver direitinho como é que cada reino desse se manifesta em nós mesmos, né? Porque esses reinos, eles não são propriamente lugares, né, onde habitam seres. Eles podem ser também, mas eles não são só isso. Eles são regiões, sobretudo, da nossa mente. Nossa mente vagueia. Uma hora está carente, outra hora está raivosa, outra hora está atemorizada, outra hora está se orgulhando, né? Outra hora está se comparando. Então nossa mente transita por todas essas regiões, por todos esses reinos, e o objetivo do caminho espiritual é que a gente supere definitivamente essas perturbações, atingindo a iluminação e transformando cada uma dessas emoções perturbadoras em uma das 6 perfeições que nós também veremos na próxima semana.